Olá, meus amigos, estamos de volta com vídeos curtos, somos da CF, estamos na quarta e última parte do Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre agora sobre perda de entes queridos. É um assunto bastante sensível, o qual tentaremos ter cautela para abordar. Mas, observando lá o dicionário, buscamos o que significa perda. Perda significa extravio, sumiço, desaparecimento, destruição, morte. Mas na visão espiritual, na visão do espiritismo, não corresponde a essa significação. A morte de um ente querido não corresponde a essa perda, porque nós acreditamos piamente na imortalidade da alma. Acreditamos piamente que elas retornaram para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Em breve, segundo as leis naturais, segundo o curso natural da vida, nós nos reencontraremos novamente com nossos entes queridos. Quer na espiritualidade, quando nós também partirmos naturalmente, e quer em reencarnações futuras. Mas bendito daqueles que acreditam na imortalidade da alma, bendito daqueles que acreditam nisso, porque esses terão mais paz de espírito e sofrerão um pouco menos quando partirem uns entes queridos para uma longa viagem, dos quais nós em breve nós nos reencontraremos. Mas triste daqueles que não creem nessa afirmação, que creem na completa destruição e o afastamento eterno daqueles que amamos. Esses sofrem demais, esses não têm alento nenhum. Então a perda, essa perda, por mais perda entre aspas, nos traz um sentimento a todos, aqueles que creem e aqueles que não creem, uma dor e um sofrimento, aqueles que não são caros quando partem, quando morrem, a dita morte. Porém, aqueles que acreditam na imortalidade da alma, esses têm uma melhor recuperação e um refrigério, porque sabem e têm a certeza que em breve, dentro do curso normal da vida e da vida ampla, nós nos reencontraremos. Mas essa dor desses entes queridos atinge a todos e nivela a todos iguais no sentimento, em todas as classes sociais, religiões, em todas as condições financeiras. A morte, meus amigos, o desencarne é uma lei em que não podemos fugir. A justiça da reencarnação, que foi abordado já no estudo em vídeos curtos anteriores, eles balizam justamente essa necessidade, esse caráter pedagógico educativo de nós reencarnarmos várias vezes para nós vivenciarmos múltiplas experiências, para aprendermos o que é certo do que é errado, separar o que é bom do que é mal. E só experimentando, só passando pelas vivências materiais é que nós aprenderemos realmente. Mas, de qualquer forma, é uma situação bastante difícil, qualquer que seja essa dita perda de um ente querido. Mas, normalmente, essa perda, esse sentimento de vazio, ele dói mais naquele que fica aqui na Terra. Outra questão que aborda no Livro dos Espíritos é se a comunicação com o mundo dos mortos seria uma profanação. É um absurdo, porque na verdade essa comunicação com os mortos existiram desde toda a eternidade. Moisés, inclusive, numa das suas leis civis, ele baixou uma lei dizendo que seria o crime a comunicação com as sombras, dado o comércio que já existia na época. Então, todas as épocas da humanidade isso aconteceu, só não sabiam os mecanismos que regiam. E hoje o Espiritismo nos trouxe como que acontece e por que acontece. Mas, de qualquer forma, nós não precisamos de comunicação ostensiva. Se nós pensarmos com fervor nos nossos amores, se nós orarmos, se nós
traçarmos conversas mentais, existe uma possibilidade muito grande de nós estarmos nos relacionando, interagindo com eles. Nós não precisamos conversar de boca, nós podemos conversar de pensamento. Lá na questão 936, como é que chegam aos mortos as dores e lamentações daqueles que ficaram? Meus amigos, os espíritos são sensíveis aos seus queridos. Se existia um sincero vínculo de amor, de apego, de sentimento entre nós e eles, existe o recíproco entre eles e nós. Mas assim que eles desencarnam, eles passam por uma fase de readaptação à vida espiritual, que é a vida verdadeira. O estágio na Terra é um curto estágio material dentro da vida infinita que nós temos. Então, quando nós nos lembrarmos felizes deles, essa felicidade se unirá a eles. Mas quando nós lamentarmos com choros de tristezas, desesperos, a perda, esses sentimentos que nos dilaceram também chegarão de uma forma dilacerante a eles, porque nós nos ligamos por vínculos, por laços emocionais, por laços que nos estreitamos ao longo da reencarnação. Então, tudo aquilo que nós sentirmos de uma forma amorosa, de uma forma de preocupação, com sorrisos, alegrias, tristeza, choros, os apegos, eles irão sentir também. Então, quanto mais cedo eu desencarne, quanto mais recente foi, mais cautela nós devemos ter para nós não influenciarmos negativamente, que nós peçamos a Deus, aos nossos guias, nossos anjos protetores, para nos ampararem, para que nós possamos continuar nossa jornada, mas que os amparem para que eles possam ser recolhidos, tratados, amparados com amor e possam buscar a sua caminhada agora espiritual por um tempo. Em breve nos reencontraremos. Então, essa dor excessiva quando nós emanamos, esse clamor, pode abalar a fé e a confiança desse irmãozinho que está na espiritualidade, acerca da crença e fé no futuro, e às vezes até a desconfiança de Deus. Portanto, aquilo que nós emanamos, se for tristezas, podem criar embaraços à emancipação desse espírito, a ele se libertar mais rápido dos laços e preocupações que ligam à matéria. É outra vida. Então, estando o espírito recém-liberto, nós podemos fazer a seguinte analogia. Eles, quando estavam aqui na Terra, na matéria, é um misto de experiência, misto de cárcere, de prisão, que só sai quando se cumpre a pena, é um misto de escola que só sai quando passa de ano, e é um misto de hospital que só sai quando nós estamos saudáveis. Isso é a Terra. Então, ele terá tudo, aquele que partiu, para ser muito mais feliz na espiritualidade, na erraticidade, do que quando estava preso aqui na Terra. É um período transitório, um curto estágio de afastamento. Então, essa dor que sentimos, ela será mais por nossa causa, por nós não tê-los por perto, por nós não podermos pegá-los, por nós não podermos abraçá-los, por nós não podemos falar pelos meios que nós temos, ou será mais pela preocupação com aquele que partiu? Normalmente a preocupação é mais conosco. Pensem nisso. Então, apesar a dor que nós sentimos, a preocupação, é lícita essa dor. E todos sentimos, independente da religião. Apenas aqueles que acreditam na imortalidade da alma poderão se recuperar mais rápido e poderão ter a fé e a crença em se reencontrar em breve. Mas nós devemos evitar sofrimentos. Deveríamos ter fé em Deus com sentimentos nobres que nutríamos. Esses sentimentos devem continuar, porque naqueles que partiram também continuam. Que a gente fique bem e honre e cumpramos os nossos deveres e rezemos para que eles fiquem bem. Nós jamais devemos evocar aqueles que partiram. Nós não sabemos se eles estão bem ou em condições de atender aos nossos chamados, se eles já forem recuperados, se eles estão em condições de nos ajudar. Notem que se eles ainda não estiverem bem,
e se nós os chamarmos ou evocarmos, eles poderão vir e eles não estando bem, eles poderão até nos prejudicarem, mesmo querendo ajudar, visto que o seu corpo perispiritual estará impregnado de lamentações, de apegos, de dejetos que passarão para nós e nós passaremos a sofrer com eles conjuntamente. Então devemos rotineiramente rezar para que eles se emancipem, devemos rotineiramente nos forçar a vivenciar as experiências que a vida oferece e em breve nos reencontraremos dentro de causas naturais. Muitas vezes, meus amigos, saibam que eles vêm nos visitar muitas vezes pela noite, assim que eles tiverem condições, assim que for permitido, a espiritualidade maior permite que eles venham, nos visitem, vejam se está tudo bem, nos abracem, nos beijem, creiam nisso. Muitas vezes nós, com os nossos pensamentos, que não estamos dando vazão aos sentimentos, aos calafrios, aos sorrisos que nós temos por dentro, ok? Voltaremos em breve com um novo vídeo. Fiquem com Deus.